Os ciganos, ou como são conhecidos em algumas regiões como Nowar ou Ungariani, são um dos grupos humanos mais difundidos pelo mundo. Suas vidas estão envoltas em mistério e lendas, sendo associados à vida nômade, à música e à dança, mas na realidade carregam uma história complexa e tradições culturais e sociais únicas. Ao longo dos séculos, os ciganos foram influenciados pelas culturas com as quais tiveram contato, mas conseguiram preservar sua identidade própria, o que os torna um dos grupos étnicos mais fascinantes do mundo. Neste vídeo, abordaremos a jornada histórica dos ciganos e exploraremos como eles conseguiram manter suas tradições apesar dos desafios que enfrentaram, como migrações e perseguições. Portanto, fiquem conosco até o final e não se esqueçam de apoiar nosso trabalho curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal para receber todas as novidades. Estudos linguísticos e genéticos indicam que os ciganos descendem da região de Punjab, no norte da Índia, onde viviam como comunidades nômades, praticando artesanato, comércio e constante deslocamento. Acredita-se que, originalmente, faziam parte de camadas sociais militares ou artesanais que viviam na Índia, mas começaram a migrar para o oeste por volta do século X devido a guerras e invasões. Com o início de sua migração, os ciganos passaram pelo território da Pérsia, atual Irã, onde alguns se estabeleceram por curtos períodos antes de continuarem seu caminho para outras regiões. Essa migração se espalhou por várias rotas. Algumas tribos ciganas seguiram para a Pérsia, depois para o Iraque, Síria e Egito, onde passaram a ser conhecidas como Domar, um grupo cigano que ainda preserva muitos de seus costumes únicos nessas regiões. Outros grupos se dirigiram para os Balcãs e a Europa Oriental, onde ficaram conhecidos como Roma. Ao longo da história, enfrentaram perseguições e discriminação, mas conseguiram influenciar significativamente a música e as artes europeias. Algumas tribos se dirigiram também para o norte da África, passando pelo Egito e pelo Magrebe, onde se integraram parcialmente às comunidades locais, mas ainda preservaram seus estilos de vida tradicionais em algumas áreas rurais. Devido à sua vida nômade, os ciganos se tornaram conhecidos nas comunidades em que se estabeleceram por suas profissões tradicionais, como trabalhos em metais, treinamento de animais e apresentações musicais e de entretenimento. Contribuíram significativamente para enriquecer a música tradicional de muitos países, sendo possível rastrear sua influência em padrões de dança e canto em toda a Europa, Oriente Médio e Norte da África. Com a continuidade de suas migrações ao longo dos séculos, os ciganos conseguiram manter sua identidade cultural e linguística, com algumas alterações influenciadas pelas sociedades em que viveram. Até hoje, sua jornada constante de um lugar para outro reflete a flexibilidade desse povo, que ao longo de muitos séculos conseguiu se adaptar aos desafios do tempo e preservar seus hábitos e tradições. Os ciganos são conhecidos no mundo árabe por diferentes nomes, dependendo das regiões em que vivem. No Egito, são chamados por nomes como Halab, Tater e Mesalib, enquanto na Síria, Líbano, Jordânia e Iraque são conhecidos como Dom ou Novar. Os ciganos geralmente se concentram em áreas rurais e periferias das grandes cidades, onde praticam profissões diversas, como treinamento de animais, dança, leitura da sorte e trabalhos de ferreiro. Essas profissões influenciaram a percepção da sociedade em relação a eles, variando entre aceitação e rejeição, dependendo das culturas locais de cada região. A presença dos ciganos no Egito remonta ao século XVI, quando chegaram através da Síria e do Sudão, estabelecendo-se em várias regiões egípcias. Eles estão espalhados especialmente pelas províncias do Delta e do Saíde, particularmente em Dacália, Fayum e Minya, onde vivem em comunidades coesas
que preservam suas tradições e costumes únicos. Os ciganos no Egito falam um dialeto especial que mistura palavras do persa, hindi e árabe, refletindo suas origens antigas e a natureza de sua vida nômade. No Egito, os ciganos se dividem em 3 grupos principais, cada um com seu caráter próprio. Halab geralmente trabalham com artesanato e comércio, praticando ofícios tradicionais, como ferreiro e ourivesaria, e alguns vendem produtos artesanais. Novar, conhecidos por suas habilidades em artes performáticas, como dança e canto, além de outros trabalhos itinerantes, tornando-os parte do cenário artístico tradicional egípcio. Mesaleb focam na venda de cavalos e gado, além do comércio móvel, aproveitando seu deslocamento constante entre vilarejos e cidades. Na Síria e na Jordânia, os ciganos são conhecidos como Kurabat e Novar e praticam uma variedade de ofícios, como ferreiro e ourivesaria, além de apresentações circenses e artes performáticas. Essa diversidade de profissões fez deles uma parte essencial do cenário de entretenimento tradicional desses 2 países. Enquanto alguns se estabeleceram em cidades, outros mantiveram seu estilo de vida nômade, refletindo sua flexibilidade e capacidade de adaptação a diferentes ambientes culturais. No Iraque, os ciganos vivem nas periferias das grandes cidades, como Bagdá e Basra, onde são conhecidos como Dom. Suas vidas foram afetadas por diversos fatores históricos, como conflitos políticos e guerras, o que levou à diminuição de algumas de suas profissões tradicionais e à migração para áreas de trabalho mais estáveis. De forma geral, os ciganos dessas regiões conseguiram preservar sua identidade cultural distinta, apesar das pressões sociais e econômicas que enfrentaram, continuando a ser parte integrante do tecido cultural e histórico desses países. Os ciganos no Oriente Médio falam uma língua própria conhecida como Domari, que carrega em sua essência influências de línguas antigas da Índia, do persa e do árabe. O Domari é considerado uma língua oral, que não foi formalmente escrita, sendo transmitida de forma verbal entre as gerações. Apesar de se misturar com as línguas das comunidades em que vivem, os ciganos se esforçam para usá-la dentro de seus grupos, a fim de preservar sua identidade cultural. Os dialetos do Domari variam conforme a região, sendo influenciados pelos dialetos locais de cada país. Por exemplo, a pronúncia e o vocabulário diferem entre os ciganos do Egito e seus equivalentes na Síria, Líbano ou Iraque. Embora ainda existam elementos linguísticos comuns que refletem suas antigas origens indianas, um aspecto particularmente interessante do Domari é seu uso para fins especiais, como comunicação secreta entre membros da comunidade cigana, oferecendo-lhes um canal de interação separado do restante da sociedade. Isso ajudou a fortalecer os laços dentro do grupo e a protegê-lo da assimilação completa pelas comunidades anfitriãs. A dança e a música são elementos fundamentais da cultura cigana, não apenas como meio de sustento, mas também como ferramenta para preservar a identidade cultural. Os ciganos são conhecidos por sua criatividade musical, incorporando novos ritmos influenciados pelas culturas com as quais tiveram contato. Na Espanha, os ciganos contribuíram para o desenvolvimento do flamenco, que se tornou um símbolo marcante da cultura espanhola, combinando ritmos fortes com uma profunda expressão emocional. No mundo árabe, os ciganos deixaram sua marca na dança oriental e na dança beduína, cujas apresentações se destacam pela vivacidade e diversidade de movimentos. O papel da música e da dança não se limita apenas às apresentações públicas. Elas também fazem parte dos rituais familiares e sociais dos ciganos. Em casamentos e celebrações festivas, o canto e a dança são elementos essenciais, nos quais os ritmos e estilos musicais refletem as histórias e experiências de vida da comunidade cigana. Além disso, os ciganos utilizaram a música como meio de comunicação com outras culturas, o que lhes permitiu deixar uma grande influência na cena artística de diversos países. Até hoje, a música cigana continua a inspirar inúmeros artistas e músicos ao redor do mundo.
Os ciganos mantêm tradições de casamento rígidas que visam preservar sua identidade étnica e cultural. As meninas geralmente se casam em idade jovem, e frequentemente os casamentos são arranjados dentro da família extensa. Casar-se fora da comunidade cigana é considerado inaceitável, pois os ciganos acreditam que representa uma ameaça à sua identidade cultural. A família também oferece um dote, conhecido como preço da noiva, que pode ser em dinheiro ou bens materiais, refletindo a importância do casamento dentro da sociedade cigana. Em muitos casos, os casamentos ocorrem dentro da família extensa para garantir a continuidade das tradições e costumes próprios. As cerimônias de casamento na comunidade cigana são grandes celebrações que se estendem por vários dias e são repletas de música e dança. Durante essas festas, os ciganos demonstram orgulho de sua identidade e de suas antigas tradições. A noiva, nessas celebrações, geralmente veste roupas ornamentadas e coloridas, e os rituais seguem elementos tradicionais que visam fortalecer os laços familiares. Apesar da adesão a essas tradições, algumas comunidades ciganas modernas começaram a flexibilizar algumas regras rígidas, especialmente no que se refere à idade para casamento e aos métodos de escolha do parceiro, devido ao contato com sociedades contemporâneas. A mulher cigana desempenha um papel central na família e na sociedade. Ela não é apenas dona de casa, mas também um elemento econômico essencial. As mulheres ciganas trabalham em diversas profissões, como leitura da sorte, dança e música, e são responsáveis por transmitir as tradições e a cultura às novas gerações. As mulheres ciganas desfrutam de certa liberdade relativa em comparação com mulheres de algumas outras sociedades tradicionais, sendo vistas como participantes ativas na vida da comunidade cigana. Muitas vezes, elas têm controle sobre decisões de casamento e relações sociais, conferindo-lhes influência dentro da família. Em eventos sociais, a mulher cigana desempenha um papel principal na organização das celebrações e na gestão das relações familiares. Elas também são consideradas guardiãs das tradições ciganas. No entanto, ainda existem algumas restrições impostas a elas, como a necessidade de casamento precoce e a ênfase na importância da virgindade no casamento, tradições que ainda persistem em algumas comunidades ciganas. Ao longo dos séculos, os ciganos sofreram discriminação e perseguição em diversas sociedades. Na Europa, eles foram alvo de campanhas de expulsão e extermínio em massa durante a Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas mataram centenas de milhares de ciganos em campos de concentração. Esses massacres faziam parte das políticas racistas que visavam minorias étnicas e culturais, considerando os ciganos como um grupo indesejável devido ao seu estilo de vida nômade e à sua identidade cultural independente. Na Idade Média, os ciganos sofreram perseguições severas em vários países europeus, sendo emitidas leis que proibiam sua entrada em certas cidades e enfrentaram processos legais que, em alguns casos, resultavam em execuções ou expulsões forçadas. Muitos foram obrigados à escravidão, especialmente na Romênia, onde o cativeiro durou séculos até ser abolido no século XIX. No mundo árabe, os ciganos enfrentaram marginalização social e econômica, sendo frequentemente vistos como um grupo instável, sem direitos claros. Devido à sua vida nômade, tiveram dificuldades para se integrar às comunidades locais, tornando-os vulneráveis à discriminação e ao mal-entendido. Além disso, não possuíam representação legal forte e não eram reconhecidos como um grupo com direitos específicos, o que agravou suas condições de vida e aumentou a pobreza dentro da comunidade. Hoje, os ciganos enfrentam muitos desafios que afetam significativamente sua vida diária e desenvolvimento social. Um dos desafios mais importantes é a educação, pois o estilo de vida nômade dificulta que seus filhos recebam educação formal. Frequentemente, os ciganos se deslocam com suas famílias, impedindo que as crianças frequentem escolas por períodos prolongados. Além disso,
A falta de apoio governamental e a discriminação aumentam ainda mais a dificuldade de acesso a uma educação de qualidade. O segundo desafio é a pobreza e marginalização. Muitos ciganos trabalham em profissões periféricas que os colocam em constante enfrentamento com a discriminação econômica. Em vez de empregos fixos ou governamentais, eles acabam trabalhando em ofícios modestos, como reparo de metais, pedidos de esmola, leitura da sorte e apresentações artísticas, tornando-os mais vulneráveis à exploração. Essas condições os mantêm presos em um ciclo de pobreza e privação. Outro desafio é a falta de reconhecimento legal, já que muitos ciganos não possuem documentos oficiais, o que os priva de direitos civis e serviços governamentais. A ausência de identidade legal dificulta o acesso à educação, aos cuidados de saúde e até mesmo a oportunidades de emprego formal, mantendo-os em estado de marginalização e pobreza. Hoje, os ciganos buscam preservar sua identidade cultural enquanto se adaptam às mudanças modernas. Apesar dos desafios da era contemporânea, eles tentam se integrar às sociedades em que vivem sem abandonar seu legado cultural. Em alguns países, os governos começaram a implementar programas destinados a integrar os ciganos na vida pública, incluindo a oferta de oportunidades educacionais e profissionais, além de garantir-lhes plenos direitos de cidadania. Na Europa, surgiram diversos movimentos de direitos civis que exigem o fim da discriminação contra os ciganos e a garantia de seus direitos ao trabalho, à moradia e à educação. No entanto, os desafios permanecem grandes, pois os ciganos ainda enfrentam discriminação sistemática em muitos países europeus, tornando-os vulneráveis à pobreza e à marginalização social. No mundo árabe, a conscientização sobre os direitos dos ciganos ainda é limitada. A maioria vive em condições econômicas difíceis, sem apoio governamental claro, e não existem políticas eficazes que abordem suas questões ou melhorem suas condições de vida, o que leva muitos a permanecer à margem da sociedade, dependendo de profissões tradicionais para sobreviver. Com o avanço digital e a comunicação global, alguns jovens ciganos tentam usar os meios de comunicação e a tecnologia para aumentar a conscientização da sociedade sobre eles, compartilhar suas histórias e destacar suas questões. Apesar das dificuldades, os ciganos continuam sendo um grupo capaz de se adaptar e evoluir com as mudanças, preservando suas tradições, que os distinguem das demais comunidades. Conclusão: os ciganos representam um dos grupos étnicos mais complexos e controversos do mundo. Apesar de sua longa história marcada por sofrimento, conseguiram preservar sua identidade e cultura próprias. Enquanto os desafios permanecem, sua presença em diversas sociedades reflete sua capacidade de adaptação e sobrevivência, tornando-os uma parte importante do tecido cultural humano. E assim, chegamos ao final do vídeo de hoje. Não percam a oportunidade de acompanhar todas as novidades, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho para receber todas as atualizações.